Bom dia, gente. Muito bom estar com vocês aqui hoje para abordar esse tema de teologia bíblica da família, né? Obviamente, quando a gente faz uma série como essa, com vários temas, cada um nas suas especificidades, vocês vão perceber que há pontos de contato com outras abordagens, com outras aulas, né? Com outros temas que estão sendo ministrados. Mas isso é normal, né? Aqui a abordagem é bem genérica, a gente vai ver na palavra de Deus o que nós encontramos de verdades reveladas que afetam as famílias, afetam os relacionamentos familiares, definem papéis, responsabilidades e assim por diante, né? Há classes que vão mergulhar mais no papel do homem, no papel da mulher e assim por diante. Aqui a gente vai ver uma visão mais geral, tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado por esse tempo que teremos juntos, refletindo na Tua palavra, na Tua revelação e buscando aprender, compreender, entender nossos lares, nossas famílias, Teu propósito, Tua vontade, nossas responsabilidades, nossos papéis. Enfim, que esse tempo seja instrutivo, desafiador, transformador e que saiamos daqui mais capacitados para sermos os homens e mulheres que o Senhor espera que sejamos. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu elaborei essa sinopse para essa aula. Vamos ler junto aqui. Desde a criação do homem e da mulher, Deus instituiu a família como o primeiro núcleo de formação e multiplicação de adoradores. Na Escritura encontramos princípios, valores e práticas que revelam os ideais divinos para esse projeto tão sagrado. Tais fundamentos não apenas orientam a vida familiar, mas também servem como expressão do reino de Deus no mundo. Por isso, cabe-nos compreender e assumir com zelo e dedicação a vocação da família segundo a palavra do Senhor. Então vamos começar abordando esse tema no projeto original de Deus, na criação. Na criação nós temos elementos teológicos bem presentes, né? E vastos, eu diria, que nos instruem bastante a respeito desse projeto original de Deus, né? Então vamos ler ali Gênesis capítulo 1, de 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então o texto nos aponta que fomos criados originalmente, né, à imagem e semelhança de Deus. Então isso não foi compartilhado com Deus, com nenhum outro ser que ele criou. Nenhum animal, nenhum anjo tem essa característica de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nas nossas personalidades, nós trazemos traços do nosso Criador, né? O que nos distingue do resto da criação o faz por conta de sermos imagem e semelhança de Deus e podemos exercer esse domínio sobre aqueles outros seres que não são feitos à imagem e semelhança de Deus. Aliás, essa própria autoridade sobre o resto da criação é uma coisa que nós recebemos por delegação de Deus, que é a autoridade máxima sobre todo o universo, né?
E homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, assim como Deus subsiste eternamente em 3 pessoas, né? Acho que todos aqui conhecem a doutrina. Como é que chama essa doutrina? Da Trindade, né? Há um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai, mas ambos são Deus. O Pai não é o Espírito não é o Pai, mas ambos são Deus. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Filho, eu já falei, né? O Filho não é o Espírito não é o Filho, mas ambos são Deus. Essa é a síntese da doutrina da Trindade, com todas as complexidades que a gente não vai ter condição de tratar aqui, mas o fato de Deus ser um Deus tripessoal, um em essência e 3 pessoas, pressupõe que ali há relacionamento, né? Eles não são 3 pessoas isoladas. Há relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Deus nos criou, homem e mulher, para sermos seres relacionais. Então nós temos necessidade relacional. O homem não foi feito para estar só. Então a solidão no projeto divino é algo inapropriado por projeto. É deliberadamente inapropriada. A solidão é deliberadamente inapropriada. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Sede, multiplicai, enchei. Então, homem e mulher, juntos, exercendo esse domínio, a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho, né? Esse mandato cultural de dominar sobre a criação. E no verso 10 do capítulo 1, no verso 12, no verso 18, no verso 21, na medida que Deus vai criando as coisas, na sequência de Gênesis 1, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom, 10, 12, 18, 21, 25, e quando ele cria o homem, era muito bom. Então, há uma superlatividade aí da criação do ser humano, né? Gênesis 1, 31. Viu Deus tudo o que fizer e eis que era muito bom. Logo depois que criou o homem, né? Houve tarde de manhã o 6º dia. Então, a solidão, ela é deliberadamente inapropriada. O homem não foi feito, nem a mulher, não foram feitos para estarem sós. Não é bom que estejamos sós, embora seja possível estarmos sós, embora haja pessoas que fazem essa opção de ficarem só, elas são exceção, não são a norma. A norma divina é que a raça humana, o ser humano, ele não foi feito para ser solitário, para ser sozinho. Em Gênesis 2, 24, nós vemos assim: deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, no casamento há uma unidade nas individualidades, assim como no próprio Deus há uma unidade nas individualidades do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o casal reflete a imagem e semelhança de Deus nesse aspecto. Nós temos as nossas individualidades, mas nós somos uma unidade. Nós formamos uma união orgânica. Nós somos uma só carne com nossos cônjuges. E nesse contexto, a gente vê que quando Deus decide criar a mulher, Deus nos fala que Ele criaria uma auxiliadora que lhe fosse idônea, né? O Fernando pregou sobre isso a semana passada, não vou chover no molhado aqui, né? Mas só lembrando que a condição de auxiliadora da mulher não é uma posição de depreciação, de menos honra, de menos valor, né? Porque o próprio Deus utiliza essa mesma palavra, auxiliadora, para si, né? Por exemplo, Salmo 33, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escuta. Então, assim como Deus é nosso auxílio, né, na unidade
orgânica do casamento, a mulher é o auxílio do marido, assim como Deus. Então a mulher é a imagem e semelhança de Deus ao ser auxílio para o seu marido, assim como Deus é auxílio para nós. O Salmo 115 fala a mesma coisa, né? Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então a mulher tem essa função de auxiliar, de amparar o seu marido dentro do casamento, e o homem vai ter as suas responsabilidades também, a gente vai ver mais para frente, tá? Bom, na criação Deus estabeleceu ali o que é chamado em teologia de mandato cultural. Eu não gosto do termo, mas é o termo que é utilizado, né? Mandato cultural. O que significa esse mandato cultural? O mandato cultural ele tem vários aspectos, ou várias dimensões, né? Primeira dimensão do mandato cultural a gente vê ali em Gênesis 1, 28. A dimensão biológica. Sede fecundos, multiplicai-vos. Então, esse encher a terra, esse mandato que Deus deu para o homem e para a mulher de povoar a terra, porque eu estou chamando aqui de dimensão biológica, né? E a gente vê em Gênesis 5, né, quando fala da genealogia de Adão, esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Não sei se você já ouviu essa indagação, né? Se Deus criou só Adão e Eva, com quem que Abel e Caim, né, e Sete se casaram? Casaram com as suas irmãs, obviamente, né? Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então a raça humana começou assim, né? Obedecendo o propósito original de Deus de multiplicar, de encher a terra, de povoar a terra. Então, isso é o que eu chamo aqui de dimensão biológica do mandato cultural. Além da dimensão biológica do mandato cultural, nós também vemos a dimensão familiar do mandato cultural. Então, não é só encher a terra, não é só multiplicar, né? É encher a terra de lares, de famílias. A gente vê no Gênesis 2, 24, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por que que o homem e a mulher deixam seus lares? Para estabelecer um novo lar. Então, essa aparente subtração é uma multiplicação. E desse lar vão sair novos lares. E desses lares vão sair novos lares. Então, a dimensão familiar, a multiplicação de lares estabelecida por Deus, a dimensão do domínio sobre a criação, da superioridade, da autoridade do homem e da mulher sobre a criação, enchei a terra e sujeitai-a. Então, a terra está sujeita aos homens. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então o homem exerce esse domínio sobre a criação. Obviamente o domínio original estabelecido por Deus não era um domínio de depedração, né? De fazer o que bem entende, de não cuidar, né? Adão foi incumbido de cuidar do jardim. E esse domínio que o homem deve exercer sobre toda a terra não é para explorá-la de maneira irracional e inconsciente, é para cuidar da criação, para ser a ferramenta de Deus que cuida da criação. Obviamente a queda distorceu isso, né? A queda distorceu isso. Mas originalmente esse domínio não implica necessariamente, ou em nenhum aspecto, um domínio que vai assolar, que vai destruir, que vai fazer o que bem entende, que vai ser cruel, etc., né? É um domínio para cuidar, assim como Adão foi colocado no Éden para cuidar. Então, a dimensão do domínio sobre a criação. Há uma dimensão social. A sociedade emerge a partir da família, ou das famílias. A gente toma ali Gênesis capítulo 4.
A gente vê isso claramente, né? Coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Então você vê que Caim já não estava sozinho, né? Já tinha mais gente que habitava nessa cidade que Caim estabeleceu, né? Não faz sentido uma cidade com uma família, né? Cidade pressupõe que há uma multiplicidade de pessoas habitando naquele contexto. Mas você veja que a partir de Caim, a cidade de Enoque foi formada, né? Verso 20, Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então, olha só, aquele segmento da sociedade que habitava em tendas e possuía gado surgiu a partir da família do Ada. O nome do seu irmão era Jubal, e esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então, aquele segmento da sociedade marcado pelos artistas, né, pelos músicos, né, surgiu a partir da família do Jubal. Então, Deus estabeleceu a partir das famílias originais e a partir das próximas famílias a organização dessas famílias em sociedades, em grupos com certas afinidades, né? Aqui nós vemos os que habitam em tendas, os que possuem gado, os que tocam harpa, e assim por diante. Então, essa organização da sociedade em grupos de afinidade surge a partir do mandato cultural na dimensão social, onde a sociedade emerge das famílias que Deus criou, né? E também dentro do mandato cultural há o mandato vocacional ou laboral. A gente vê ali em Gênesis 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então é importante reparar e destacar aqui que o trabalho não surge depois da queda. Uma vez, recentemente, numa reunião aqui, um pastor mencionou porque a queda provocou o trabalho. Não. A queda não. A queda provocou o suor no trabalho. A queda provocou o sofrimento laboral, mas o trabalho estava previsto desde a criação original. Fazia a taxonomia de toda a criação, você não acha que é um negócio trabalhoso? Não, deu nome para a biodiversidade animal, né? Então, o trabalho fazia parte do propósito original de Deus. A queda deturpou isso, né? Do suor, a gente vai comer. E interessante. Sabe qual é a etimologia da palavra trabalho em português? Essa piada só serve para português, tá? Não serve para outro idioma, não é piada, viu, gente? Mas uma piada baseada na realidade, né? Sabe qual é a etimologia da palavra trabalho? Pode pesquisar aí depois no novo pai dos burros aí, né? O ChatGPT. A palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura romano. Era mesmo. Eram 3 paus assim, né? Que os escravos vagabundos eram pendurados e açoitados se não trabalhassem direito, né? Então, tripalium é um instrumento de tortura romano. Então, isso aí é fruto da queda, né? É o sofrimento do trabalho, né? Que derivou do pecado, não o trabalho em si. A queda. Vamos ver o que a queda produziu na raça e nas famílias. Em primeiro lugar, houve uma corrupção, uma deturpação da própria natureza. Então, ali no capítulo 3, no verso 17, depois da queda, né? E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará
espinhos e ervas daninhas. Você terá que alimentar-se das plantas do campo. Então a terra é amaldiçoada por causa do homem, então aquele ambiente ultra fértil, sem grandes necessidades de trabalho do Jardim do Éden, onde o homem podia comer livremente de todas as árvores, e o cultivo daquele ambiente no cenário original não era marcado por sofrimento e por suor. Depois da queda, o labor passa a ser o tripalium, com suor e sofrimento. Então a erva vai dar espinhos e ervas daninhas, você terá que se alimentar das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, a terra que deu origem ao homem, que é o destino do homem, o destino final do homem, a morte, né, o destino final do corpo do homem, através da morte, né, volta ao pó, veio do pó e volta ao pó. Essa mesma terra, da qual o homem derivou, a qual é o seu destino final, é o seu ambiente de trabalho agora. Né? Ele tem que tirar dessa terra o seu sustento. Verso 23 do capítulo 3. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Esse solo que é o pó da terra, o homem foi tirado dali, agora Deus o manda para ali para o cultivar. Então, a corrupção da natureza, a implicação direta para as famílias, né, principalmente para aqueles que trabalham, é o sofrimento que o trabalho provoca, o suor que o trabalho provoca. Isso é fruto da corrupção da natureza e da queda. Agora, além da corrupção da natureza, houve a corrupção da própria natureza humana. A natureza humana foi igualmente, né, com o resto da natureza, corrompida com a queda. Então, a partir do pecado, entra na raça a morte, né, como Paulo fala em Romanos, né? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então a morte passou a ser universal a partir da queda. Verso 19, você volta ao pó do qual você foi tirado. Verso 22, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Então, por causa do pecado, Deus impediu que o homem comesse do fruto da árvore da vida e vivesse para sempre. Ele ficou um ser mortal. Né? Alguns dizem que isso é até um livramento, né? Que a mortalidade nos liberta desse corpo pecaminoso inclinado para o pecado, né? Mas esse é o plano original de Deus. O homem morrerá. Por mais que a ciência avance, né, os medicamentos avancem, e por mais que nós vivemos um pouquinho mais hoje do que vivíamos alguns anos atrás, né, no Brasil, a média de sobrevivência há décadas atrás era muito mais baixa, hoje está beirando os 80 anos, né? Com o tempo isso pode avançar um pouquinho, mas não tem jeito. A programação está lá, né? Um dia vai colapsar. Né? Não tem medicamento, não tem pesquisa, não tem mudança genética que reverta essa realidade estabelecida por Deus por conta da queda. Todos morrerão um dia. E em contraste com essa realidade da morte, Eva é nomeada como vida. Eva significa vida. É um presente de Deus para as mulheres, assim como Deus é o doador da vida, as mulheres passam a ser, então, aquelas que doam a vida ou produzem vida no seu íntimo, né? Entretanto, o parto será realizado com sofrimento,
conforme o verso 16. Então, o sofrimento do parto é fruto da queda, assim como o sofrimento do trabalho é fruto da queda. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você terá à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Já já a gente vê o que significa isso, né? Mas eu quero destacar aqui a questão do sofrimento do parto. Então, obviamente que a forma como Deus estabeleceu originalmente para a gente procriar era através de parto, mas o parto com sofrimento, ele é posterior à queda e está vinculado à corrupção da natureza humana. Então perdemos a inocência ali em Adão e Eva. O homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, você vê na narrativa de Gênesis, Adão e Eva estavam nus naquele ambiente e não se incomodavam com isso. E depois que ambos comeram do fruto proibido, a nudez passou a ser algo pecaminoso, vergonhoso. Isso é fruto da queda, é ver maldade na sexualidade, né? Então a perda da inocência, não só conhecimento do bem e do mal, mas como outros textos da palavra nos esclarece, nós temos uma inclinação para o mal. Nós conhecemos o bem, mas nós temos uma inclinação para o mal, né? No capítulo 7 de Romanos, Paulo explica isso, né? Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu detesto. A gente é complicado, né? A gente é esquisito. A gente muitas vezes não faz o bem que a gente prefere fazer, mas o mal que a gente detesta. Isso é fruto da corrupção, da queda. Nós temos essa inclinação à pecaminosidade. Nós somos escravos do pecado. Em Cristo, a escravidão do pecado é revertida. Então, o redimido tem um diferencial em relação ao resto da raça. O redimido não é mais escravo do pecado, ele tem a opção de não pecar. Ele tem a força sobrenatural de Deus para resistir às tentações. Melhora um pouco, mas não resolve, porque 1 João fala que a gente vai continuar pecando, né? Quem disser que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus um mentiroso. Mas não com a mesma volúpia de quem não tem Deus, de quem não conhece o Senhor Jesus Cristo. Então, o pecado para o redimido passa a ser um tropeço eventual, não uma vida habituada à pecaminosidade. Então, quem tem uma vida com hábitos pecaminosos, isso é incompatível com o plano de Deus e com a força que Deus dá para os redimidos, para tropeçarmos eventualmente, confessarmos os nossos pecados, sermos restaurados à condição de purificados novamente. Então, diferentemente daqueles que vivem pecando, né? João trata isso também no capítulo 3, aqueles que vivem pecando, o Filho de Deus não pode viver pecando, pecar e manifestar essa escravidão ao pecado de maneira irreversível. Não, Cristo nos redimiu, nós temos a possibilidade de vencermos essa inclinação para o mal, muito embora, enquanto nesse corpo, essa vitória pode sofrer alguns pequenos tropeços, né? A maldade se alastra a partir da queda, corrompe famílias na face da terra. Vamos lá para Gênesis 4:8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. É o primeiro homicídio. Não foi um fato isolado, infelizmente, né? O filho de Caim, né, o descendente de Caim, né, o Lameque, em Gênesis 4, disse Lameque às suas mulheres, aliás, esse é o primeiro caso de poligamia na Bíblia, né, Lameque. Deus nunca prescreveu a poligamia, Deus tolerou a poligamia e até regulamentou um pouco a poligamia na lei, mas aqui a poligamia também surge como fruto da queda. Lameque, o polígamo, disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Essa passa a ser a realidade da raça.
né? Pessoas maldosas, homicidas, adúlteras, polígamas, infiéis, egoístas, e a maldade se alastra. Então a maldade se alastra, corrompendo famílias, e a adoração é corrompida e corrompe famílias. A gente vê em Gênesis, por exemplo, ali, quando fala de Labão, pai da Raquel, tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Então a idolatria já estava na família ali. Era uma família idólatra, e a filha rouba os ídolos do seu pai. Família legal, né? Família idólatra com furto, marca da corrupção, da queda, e isso se alastra por toda a humanidade. Então o projeto original do casamento é corrompido. Casamento originalmente monogâmico, entre homem e mulher, é Adão e Eva, não Adão e Ivo. Esse é o plano original de Deus. Não há casamento que não seja entre um homem e uma mulher. Vitalício. Um contexto exclusivo para o ato conjugal, para o ato sexual. Esse é o projeto original. Isso é corrompido de maneira que surge desejo e dominação dentro do casal. O verso 16 de Gênesis 3, Deus fala assim para Eva: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Há várias interpretações para essa passagem. Eu prefiro aquela que nos fala que o que Deus falou aqui é descritivo e não prescritivo. Deus está descrevendo uma realidade que se apropriaria dos casamentos, né? As mulheres desejando usurpar a autoridade, a posição, a função do marido, e o marido, por ser até fisicamente superior, né, mais forte, subjugando, dominando e oprimindo a mulher. Então o movimento feminista e a misoginia surgem a partir dessa realidade descrita por Deus aqui em Gênesis, capítulo 3, verso 16. Então Deus descreve essa triste realidade nos casamentos. Mulheres mandonas, exercendo um domínio, uma autoridade, desejando usurpar coisas que Deus estabeleceu originalmente para o homem, gerando conflitos, brigas, etc. E o homem dominando, subjugando, agredindo, enfim, a mulher. Então a harmonia do lar é corrompida pela queda. E as funções espirituais, emocionais, sociais da família também são corrompidas. As famílias são formadas por pecadores que, invariavelmente, não vão cumprir com aquilo que Deus estabeleceu originalmente como propósito para a família. Nesse contexto de pecaminosidade surge o divórcio. O divórcio, de novo, Deus não prescreveu o divórcio, embora na lei ele tenha regulamentado o divórcio, mas não foi uma prescrição de Deus. O Senhor Jesus ensina isso ali em Mateus capítulo 19, verso 18. Respondeu-lhe Jesus, quando indagado a respeito do divórcio, né, de repudiar a mulher por qualquer razão. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. No princípio, o casamento foi estabelecido para ser eterno. O divórcio acontece por causa do pecado e da dureza do coração, mas não é o plano original. Além do divórcio, outra realidade triste nos casamentos é o adultério. A gente vê isso em Malaquias 2, por exemplo, né? Deus indignado com aquela geração. O Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira
a mulher do seu acordo matrimonial. Então, ali em Malaquias, né, e em várias passagens, Deus expressando a sua indignação contra o adultério, contra a infidelidade. Deus falou que ele odeia o divórcio, né, lá em Malaquias, ele também falou aqui que ele odeia o adultério, né? O sexo, a relação sexual, a intimidade entre o homem e uma mulher é para acontecer dentro das fronteiras sagradas do casamento. E surgem as abominações sexuais, né? Como distorção, corrupção do projeto original. Gênesis 19, né? A gente ali em Sodoma vê essa cena grotesca, lamentável, né? 2 anjos chegam a Sodoma ao anoitecer. Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa de seu servo. Aí lá os anjos acompanharam, não queriam originalmente, depois Ló insistiu, eles acompanharam, né? E estavam ali, né, confraternizando com Ló. Aí no verso 4, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, olha, todos os homens da cidade de Sodoma, gente, tem carne nova no pedaço. Tem 2 homens que chegaram na cidade aqui. Aí eles vão até a casa do Ló, traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. E essas abominações se proliferaram, né? E dão vazão a uniões abomináveis, né, com status falsos de casamento. Isso que a gente vê hoje, né? Uniões biblicamente abomináveis com falso status de casamento. Não há casamento entre homem e homem. Não há casamento entre homem e mulher. Não há casamento entre 3 pessoas. Até isso tem por aí, né? Não sei se vocês já ouviram falar nessa perversidade. Isso não é casamento. Isso é uma perversão. Isso é uma abominação. Casamento original é entre homem e uma mulher. Ele é monogâmico, vitalício, e contexto exclusivo para o ato sexual ou ato conjugal. Então, assim que a queda corrompeu a família, veremos agora o que a redenção, então, fez pelas famílias, pelas nossas famílias. Então, a família na criação, a família na queda, agora a família e a redenção. Deus preserva, redime e usa famílias. Isso a gente vê com muita clareza em toda a Bíblia, né? A gente vê, por exemplo, na história de Noé, que Noé e sua família foram preservados, redimidos e usados por Deus, ali em Gênesis 6, né? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então a gente conhece o resto da história, né? Deus usa Noé, em primeiro lugar, como pregador da justiça, né? No Novo Testamento, esse título é atribuído para Noé. Noé era um pregador da justiça. E Noé, então, foi um instrumento de Deus para preservar parte da criação, porque o resto seria destruído por causa da maldade do homem. Quando Deus resolveu destruir a raça e, junto com a raça,
todo o reino animal, exceto os que foram salvos pela arca, né? Portanto, Noé e sua família foram preservados, redimidos e usados por Deus, assim como nossas famílias também são preservadas, redimidas e usadas por Deus, né? Antes de passar para o próximo assunto, fazemos uma pequena pausa para um café. Então Deus preservou, redimiu e usou Noé, sua família. Fez a mesma coisa com Abraão, em Gênesis 12, né? Para Abraão Deus disse: abençoei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que legal, né? O pacto que Deus faz com Abraão. Ou seja, através da família de Abraão, a redenção, a salvação de Deus estaria disponível para todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra são abençoadas por causa do pacto onde Deus preservou a família de Abraão, redimiu e usou. Davi, Salomão, a mesma coisa, né? A gente vê ali, por exemplo, em 1 Crônicas 29, Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Todos os principais e os grandes, até todos os filhos do rei Davi, prestaram homenagens ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu sobremaneira a Salomão perante todo Israel. Deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E o tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom, 7 em Jerusalém, 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou no seu lugar. E a gente sabe que através das famílias de Davi e Salomão, o nosso Salvador surge, né? Você vê na genealogia de Jesus, Jessé gerou a Davi, Davi a Salomão, da que foi a mulher de Urias, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, e assim por diante, até chegar no nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Famílias preservadas, redimidas e usadas por Deus, apesar da corrupção, da queda. E a redenção multiplica então famílias redimidas na terra. Então, famílias redimidas, Deus tem usado a salvação que é no Senhor Jesus Cristo para estabelecer famílias redimidas, lares onde a verdadeira adoração corrompida na queda é resgatada, restaurada. Olha só ali em Malaquias. Não fez o Senhor uma só carne, mesmo que lhe sobrasse o espírito, ou na NVI, em corpo e espírito eles lhe pertencem? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Esse é o plano original de Deus, né? Que as famílias descendentes da criação original fossem famílias piedosas. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Então, em família redimida, não há espaço para infidelidade, não há espaço para quebra do pacto para com o Senhor, né? O casamento é um pacto entre o casal e o Senhor. Em Josué, a gente vê Josué dando uma dura nas famílias ali da nação, né? Que vos parece, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Vocês não estão contentes de servir a Deus? Vai servir quem vocês querem. Aí ele fala, eu e a minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. As casas redimidas são centros de serviço e adoração
ao Senhor. A gente vê isso, por exemplo, se manifestando ali em Atos 16, né? Quando Paulo e Silas estavam ali presos, eles cantavam louvores, de repente sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, aí abriram-se as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Ele preferia se suicidar do que cair na mão das autoridades que o puniriam por isso, né? Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Aí isso abriu portas para Paulo pregar o evangelho, né? O carcereiro pergunta: senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Tinha ouvido os hinos, né? Que eles tinham cantado. Aí Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E nós vemos que lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus familiares. Então as famílias redimidas são o plano de Deus, essa formação de centros de adoração ao Senhor, né? É propósito de Deus, através da redenção, multiplicar famílias redimidas na terra, e as famílias redimidas devem servir e honrar ao Senhor, servir e honrar a Deus. Então, o lar sempre foi e sempre deverá ser, na vontade de Deus, o contexto para transmissão e preservação da fé. O contexto principal, né, para transmissão e preservação da fé. Olha só, ali na lei, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 até 8. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Olha a ênfase do Senhor, né? Essas palavras eu lhe ordeno que estejam no seu coração. Ou seja, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, que devemos amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. Essas palavras devem ser ensinadas com persistência aos seus filhos. Então, persistência demanda empenho, sistematicidade, não delegar para quem quer que seja avós, seja a igreja. A igreja participa, né? É um privilégio para a igreja participar da educação cristã das crianças, mas a ordem de Deus é para os pais. Converse sobre elas, sobre essas palavras, né? Quando estiver sentado em casa, o assunto das reuniões familiares deve orbitar em torno do amor a Deus. Quando estiver andando pelo caminho, quando estiver com o filho caminhando, indo para algum lugar, o assunto deve orbitar no amor a Deus. Quando se deitar na cama, as últimas palavras que a criança deve ouvir é que ela deve amar a Deus de todo o seu coração. E assim que ela acorda, as primeiras palavras que ela deve ouvir é que ela deve amar a Deus de todo o seu coração. Você veja que a tarefa não dá para ser realizada de maneira irresponsável, né? Ensinar os filhos nesses termos estabelecidos por Deus, que é a vontade de Deus para nossos lares, né? É algo que nós precisamos prestar muita atenção e algo que deve dominar a
a nossa aplicação nos nossos lares, né? Transmitir a mesma fé que nós temos para os nossos filhos de maneira persistente, insistente, aproveitando todas essas oportunidades. Momentos de descanso, quando eu estiver se deslocando, assim que deita, assim que acorda. O Salmo 78. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, que ouvimos e aprendemos, que os nossos pais nos contaram, não o esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez. Então você veja que a família está na centralidade da educação cristã. O lar é o contexto para a transmissão da fé, para a preservação da fé. Essa é a vontade de Deus, originalmente estabelecida, confirmada no passado, e para nós hoje é a mesma coisa. Nós temos a responsabilidade e o privilégio de fazermos isso com nossos filhos, de fazermos dos nossos lares um contexto para a transmissão e preservação da fé no Senhor Deus. É por essa razão, porque o lar é o contexto para a transmissão e preservação da fé, que o casamento misto é proibido. O casamento misto é proibido. O filho de Deus tem que casar com o filho de Deus. Olha o que está lá na lei. Quando fala das outras nações, Deus fala o seguinte: não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas e seus filhos, nem tornarei suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os seus filhos de mim. Essa é a razão. Casamento misto é proibido porque quando um dos cônjuges não é redimido, ele vai influenciar os filhos a se distanciarem do Senhor e vai influenciar os cônjuges a distanciarem do Senhor. Em Malaquias, Deus reforça isso. Judá tem sido desleal e abominações se têm cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor. Como é que ele fez? Como é que Judá fez isso? Se casou com a adoradora de Deus estranho. Um adorador de Deus estranho num lar corrompe a adoração no lar. Por isso que casamento misto é proibido. Porque o lar, no projeto de Deus, é o contexto para a transmissão e preservação da fé. Empiricamente, a gente tem muitas histórias de famílias que acabam sendo destruídas, destroçadas por conta dessa união que Deus reprova, né? Pela graça de Deus, raros e isolados casos em que o cônjuge que casou com alguém crente venha se converter, mas não é a norma, né? Isso pode não acontecer. Né? E a ordem de Deus é que o casamento seja sempre entre irmãos em Cristo. Casamentos mistos corrompem a missão da família de Deus. Olha só em Esdras. Você lembra o contexto de Esdras? Esdras e Neemias, né? A restauração de Jerusalém, que havia sido destruída, do templo de Jerusalém, que havia sido destruído. Então, nesse contexto, o profeta, o Esdras, que era um escriba, né? Escreve o seguinte: depois que essas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e me disseram: muitos israelitas e até mesmo alguns sacerdotes e levitas não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nesta terra. Adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus.
Então até sacerdotes, até levitas, corromperam seus lares com adoradores de deuses estranhos. A descendência santa se contaminou por meio desses casamentos mistos. E pior ainda, os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade. Um mau exemplo para a nação. Em Esdras capítulo 10, para resolver essa contaminação da adoração verdadeira, foi feito o seguinte: façamos agora uma aliança com nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Então eles resolveram que era melhor divorciar e mandar aquelas mulheres embora com seus filhos pagãos do que manter a contaminação da nação. Triste, né? Escolher entre o pior mal. Qual é o pior mal? O pior mal é a contaminação da adoração. Esse é o pior mal. Olha o que aconteceu com Salomão. Além da filha de Faraó, isso porque a lei tinha dito para o rei não se casar, não multiplicar esposas. E nem se casar, a lei diz para todo mundo, né? Com adoradores de Deus estranho. Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, eteias. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Quem diria, né? Salomão, filho de Davi, o mais sábio de todos os homens, filho do homem segundo o coração de Deus, na sua velhice, seu coração não era todo fiel para o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Salomão não seguiu o exemplo de Davi. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai. Então, gente, é por isso que o casamento misto é proibido, porque corrompe a missão da família de ser esse centro de transmissão e preservação da fé. Então a norma para casamentos de filho de Deus é somente no Senhor. Essa norma muito especificada no Antigo Testamento, é mantida no Novo Testamento, né? 1 Coríntios 7, Paulo fala: a mulher está ligada enquanto vive ao marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Mas, o que vem depois? Quem lembra? Somente no Senhor. Então a morte libera o cônjuge viúvo para se casar novamente, mas somente no Senhor. Então essa é a norma divina. Por isso que casamentos mistos são proibidos. Eventualmente pessoas na igreja estão em casamentos mistos e, obviamente, isso as priva de desfrutarem da mesma capacidade que nós, que somos casais unidos na fé, temos de influenciar nossos filhos e nossos netos. Perdem isso. Infelizmente perdem isso. Mas é importante dizer também que se um casamento misto, contrariando a orientação de Deus, ele for estabelecido, 1 Coríntios 7 também regulamenta isso. Não separa. Tem que honrar o pacto. Então a ordem é: não faça o pacto, porque você vai perder a capacidade de transmitir e preservar a fé. Mas se fizer, você vai ter que honrar e sofrer as consequências de ter um pagão influenciando seus filhos.
Lares também são contexto para proclamar o evangelho, reunir a igreja, ensinar a palavra e orar com outros irmãos em Cristo. Vamos a alguns textos, né? Marcos 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Quem estava em casa, gente? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava em casa, em Cafarnaum. E sabe o que aconteceu na casa de Jesus em Cafarnaum? Aquele paralítico que quebraram o telhado para colocar ele na frente de Jesus, quebraram o telhado da casa de Jesus. Para colocar o paralítico na frente de Jesus, e Jesus, paralítico ansioso para ser curado, Jesus, seus pecados estão perdoados. Imagina o balde de água fria que aquele homem levou, né, coitado? Ah, o pecado. Mas depois ele foi curado, né? Foi na casa de Jesus. Então muita gente se reunia ali, aonde? Na casa de Jesus, em Cafarnaum. De forma que não havia lugar nem junto à porta na casa de Jesus. E o que Jesus fazia? Eles pregavam a palavra. Isso é exemplo para mim e para você ou não? Se tiver uma coinonia em casa e o filho de um casal quebrar algum bibelozinho seu, lembra do telhado de Jesus. O mais importante é a pregação da palavra, não o bibelô, não o telhado, né? Fala, Paulo. A estrutura do telhado das casas naquela época não eram como eram, são as nossas. Eram coisas bem traçadas que davam trabalho para ser. Não era fácil, né? Não era fácil refazer. Então foi a casa de Jesus. Ah, então tirava de letra, né? Em Atos 28, olha só Paulo. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Então, Paulo imitou o Senhor Jesus, abriu sua casa. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Que poderia parecer um contexto de sofrimento, de tribulação, porque ele estava em Roma aprisionado, ele teve a licença de alugar uma casa, mas era uma prisão domiciliar, né? Não tinha tornozeleira eletrônica, mas tinha um soldado de carne e osso o tempo todo com ele, né? Ele aproveitou aquilo para, olha só, falava de Jesus abertamente, sem impedimento algum, na casa que havia alugado. Seguiu o exemplo do Senhor Jesus, e ele próprio é um exemplo para a gente ser seguido, né? Nossas casas precisam e podem se tornar um centro de proclamação da palavra, do evangelho, e de oração com os irmãos em Cristo e reunião da igreja. Olha só em Romanos 16. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Oh, esse é o tipo de gente aqui, né? Priscila e Áquila estavam dispostos a morrer para viabilizar o ministério de Paulo. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Priscila e Áquila também hospedavam nas suas casas, na sua casa, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo, promovia reuniões ali de evangelização, ensino da palavra, oração, comunhão. Colossenses 4,15, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Outra pessoa que hospedava a igreja em casa, Filemon, verso 2, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Esse hábito de abrir a casa para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo é algo que eu e você precisamos
considerar seriamente, porque era o padrão, era o modelo. O Senhor Jesus fez isso, o apóstolo Paulo fez isso, a igreja primitiva fazia isso, e nós temos hoje o privilégio de imitá-los, né? Fala, Paulo. Vladimir, essa é uma questão importante que eu vejo acontecendo na nossa sociedade, mudança da cultura. Nós ficamos cada vez mais isolados do nosso mundinho e deixamos de cumprir a hospitalidade, que é um princípio cristão. Então nós não queremos que dá trabalho, eu quero ficar no mundinho. Isso não é de Deus. Tem meus bibelô aqui, né? Vai sujar o sofá, né? Essa questão nós precisamos reavaliar como cultura cristã. Sim, sim. Obrigado, Paulo. Bem lembrado, né? Paulo está destacando que nos dias em que vivemos, o isolamento familiar é uma coisa, uma marca da nossa sociedade, né? De não receber pessoas em casa, né? E a família de Deus é contracultural. É contracultural. Nossas portas precisam estar abertas, né, para servir ao Senhor, né? Então, sejam desafiados por isso, né? Pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo, do apóstolo Paulo, e tantos irmãos em Cristo aqui, né, que fizeram isso. Ok. Estruturas e responsabilidades na família cristã. Então, até aqui nós vimos a família na criação, a família e a queda, a família e a redenção. Vimos que a família redimida deve servir a Deus. E Deus estabeleceu também estrutura e responsabilidades na família cristã. O que eu quero dizer com isso? Homem e mulher têm papéis distintos nos lares, e esses papéis muitas vezes têm sido confundidos com diferenciação de valor e de honra, por conta da liderança masculina, da submissão feminina. Não tem desvalorização da mulher, não tem discrepância entre valor individual e honra. Porque olha só, em Gálatas 3 nós vemos o seguinte: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, todos são um em Jesus Cristo. Então, em Jesus, nosso valor, nossa dignidade são exatamente os mesmos. Marido e esposa têm o mesmo valor para o Senhor Jesus Cristo, tem a mesma dignidade para o Senhor Jesus, diante do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus morreu igualmente pelos dois. O Senhor Jesus quer usar ambos igualmente, com papéis distintos, mas como servos dele. Ambos têm a mesma sujeição entre si. Apesar da mulher ser chamada especificamente a função de submissão e de auxiliadora, o texto de Efésios deixa claro que a sujeição é mútua. Há uma sujeição cristã que precede a função feminina de ser submissa. Está no verso 21 de Efésios 5. Aliás, várias Bíblias já colocaram o verso 21 de Efésios 5 dentro do tópico o lar cristão. Algumas Bíblias ele está fora. Ele termina o tópico anterior. Em algumas Bíblias ele está dentro, o lar cristão. O que fala Efésios 5, 21? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E quando ele fala no verso 22, esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, é a mesma palavra. Sujeitem-se uns aos outros. A esposa é auxiliadora submissa e o marido se sujeita como líder servo. Não tem diferença de valor, de dignidade. Ambos são mutuamente serviçais. Aliás, no cristianismo, a subserviência é uma virtude. O conceito cristão de autoridade e sujeição, assim como a família, são também contraculturais. Nós não podemos olhar para o lar cristão, quando Deus estabelece que o marido é o cabeça e a mulher é auxiliadora submissa, com o paradigma da liderança que nós conhecemos no mundo. Jesus falou sobre isso claramente. Olha só, no capítulo 22 de Lucas,
Durante a ceia, hein, gente? Durante a última ceia, quando Jesus anuncia que tem um traidor entre eles, verso 23, eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Então, assim que eles tiveram a notícia, ficaram chocados, quem que é o traíra? Até imagino, né, os irmãos Boanerges, isso não está no texto, tá? Isso é inferição minha. Os irmãos Boanerges, quem é o traidor? Que vão dar uma mão de pau nele, né? Agora que interessante o verso 24. A iniciativa de identificar quem era o pior, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era o considerado o maior. Um versículo distante. A caça ao pior se converteu rapidinho na caça ao melhor. Pô, Jesus está falando da traição. E eles estão dizendo, quem que é o melhor entre nós? Por quê? Porque eles tinham esse desejo pela proeminência. Esse desejo pecaminoso por estar em evidência. Por ser considerado de maior valor. Por ser considerado de maior autoridade. Por ser considerado alguém de maior honra. Esse era o paradigma deles, de liderança. Aí Jesus lhes disse no verso 25, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas, são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Então Jesus está dizendo o seguinte, vocês estão agindo como o paradigma de liderança mundano. Com vocês não é assim, eu ensinei diferente. O maior entre vocês deverá ser... Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Então esse é o paradigma que Jesus lança de autoridade cristã, né? O maior é aquele que mais serve. Não é o que tem mais proeminência. Então a exaltação da subserviência é uma coisa que nós precisamos aprender a fazer nas nossas vidas também. Lembrando que a busca pela proeminência é uma falha de caráter. E a exaltação da subserviência em nossas vidas é imitarmos nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus faz nesse contexto aqui? João nos fala. Levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso é uma didática muito mais forte do que as palavras, né? Eu sou o servo de vocês. Então o Senhor Jesus se humilhou. Lavar pés era uma tarefa normalmente relegada para os piores, para os servos, que lavavam os pés dos senhores e dos convidados. Como ali eles estavam entre eles. Também estou inferindo aqui, né? Possivelmente ninguém queria lavar pé de ninguém, né? Você lavar seu pé? Sai fora, lava o seu e que eu lavo o meu, né? E Jesus faz isso. Em Marcos 10, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, os papéis no lar têm que ser aprendidos, enxergados e vividos de acordo com este paradigma de submissão e o marido como cabeça, mulher submissa e marido como cabeça. Assim como o Senhor Jesus é o cabeça da igreja e a igreja lhe submete, assim o Senhor estabeleceu a unidade orgânica do lar. As mulheres têm o papel de sujeição aos maridos, embora na vida cristã a sujeição deve ser mútua, mas funcionalmente a mulher está sujeita ao marido, e o homem é o cabeça da mulher, mas como Cristo foi da igreja. Que lava o pé, que deu sua vida. Então esse é o paradigma que o Senhor Jesus estabelece. Então dentro desse paradigma, a gente precisa olhar então a submissão feminina e a autoridade masculina. A submissão feminina é um papel que a mulher exerce no lar, e que ao fazê-lo, ela não faz nada diferente do que o marido tem que fazer com ela, porque a sujeição deve ser mútua.
Verso 24, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Dentro do paradigma cristão, de considerar o outro superior a si mesmo, a sujeição é uma virtude e é um privilégio. Não é um fardo e um pensamento de que está com menos valor por ser submisso. Sujeição no cristianismo é um privilégio, é uma virtude. A busca pela proeminência é uma falha de caráter. A mulher é chamada para exercer esse privilégio de manifestar com a sua função de auxiliadora a devida submissão ao seu marido. Uma virtude cristã que ela realiza na sua casa. E o marido, ele tem autoridade como Cristo tem sobre a igreja? Cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja. O modelo, de novo, é o Senhor Jesus Cristo. Pois o próprio Filho do Homem, Marcos 10:45, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, esse é o padrão do homem, amar a ponto de dar a própria vida pela esposa. E a esposa se é submissa ao seu marido, exercitando uma virtude cristã, que é imposta a todos e cada um dos filhos de Deus. Tá? Então, com isso em mente, nós podemos olhar para as responsabilidades dentro da família cristã. Então, responsabilidades do marido no lar cristão. Aquele que ama como Cristo amou a igreja e é o cabeça da família. Então, é função do marido a liderança da esposa e da família. De novo, no cristianismo, o líder não é o que tem mais honra. O líder é o que mais serve. Serve para pastor, né? Serve para o marido no lar, serve para você que desempenha alguma função de liderança na igreja. O líder é o servo de todos. Liderança cristã é liderança serviçal. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa é a autoridade masculina, de se entregar por ela. Em 1 Timóteo 3, 4-5, a liderança masculina fica muito destacada, porque para alguém se tornar um líder na igreja de Cristo, ele tem que ser um bom líder na sua casa. 1 Timóteo 3, de Tito 1, não tratam de um padrão de moralidade para líder como se o resto da igreja tivesse um outro menor. Não é isso. Na igreja, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Mas é necessário que o bispo, o líder, o pastor, o presbítero, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Olha aqui os papéis masculinos. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É um pré-requisito, a obediência em conformidade ao chamado de Efésios, capítulo 5, para ser líder na igreja. Então o marido é responsável por liderar a esposa e a família. Segunda responsabilidade do marido, o amor incondicional à esposa. O amor de Efésios 5:25 é o amor agape, é o amor que Deus nos ama, é o amor que Cristo amou a igreja, é um amor incondicional, não depende dela merecer, não depende dela amar também, tem que ser independente dos erros dela, dos defeitos dela, esse é o padrão. Amor incondicional à esposa. E a responsabilidade do marido, a santificação da esposa. Efésios 5:26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. O que Cristo fez com a igreja, o marido, o líder espiritual do seu lar, tem que fazer com a sua esposa e com seus filhos, né, conforme 1 Timóteo 3.
Santificação da esposa, criação dos filhos nos caminhos do Senhor. E ao marido cabe a responsabilidade pelo sustento do lar. Desde Gênesis, né? Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então, o sustento do lar é a responsabilidade do marido. Responsabilidades da mulher, para a gente encerrar aqui. Submissão, já vimos, né, dentro do paradigma cristão, como uma virtude cristã a ser vivida e não como uma diminuição de valor ou de honra. Ela é uma auxiliadora idônea, já vimos isso, né? Ela deve amar o marido, e aqui em Tito a palavra para amor não é a mesma do marido lá em Efésios 5:25, né? Aqui a palavra filéu. Mas, gente, a gente deve amar uns aos outros com amor ágape. Não é porque a Bíblia se refere ao amor da mulher como amor filéu, que é um amor menos intenso ou menos abnegado do que o marido deve exercer com a mulher. A gente tem que amar um irmão em Cristo com amor ágape, quanto mais a esposa deve amar o marido também com amor ágape, né? E a mulher também pode auxiliar no sustento do lar. Embora ela não seja responsável pelo sustento do lar, a gente vê na mulher virtuosa, a mulher virtuosa é uma trabalhadora que ganhava dinheiro para o seu marido. A mulher pode auxiliar no sustento do lar. Né? Então, não existe esse modelo, muitas vezes norte-americano, né, de lar cristão, onde o marido trabalha, a mulher não. Não, é um bom modelo, não tem problema nenhum se for assim. Mas ele não é mandatório. Tá? Biblicamente, a mulher pode colaborar com o sustento do seu lar também. E o casal tem responsabilidades no discipulado dos filhos. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Pais, papai e mamãe. Discipulado dos filhos, manter o bom relacionamento com os filhos, né? Não tratar de modo a irritá-los, e a satisfação sexual mútua. Cada um do casal é responsável por satisfazer o outro. E o texto de 1 Coríntios deixa claro, o sexo é dívida. Você já ouviu essa expressão? Mas ela não poderia ser mais verdadeira do que tal como eu disse. Sexo é dívida. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E de igual modo, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro. Aí ele abre uma cláusula de exceção, a não ser por mútuo consentimento, por pouco tempo, para dedicação à oração. Eu nunca vi ninguém praticando isso, tá? Mas é a única cláusula de exceção. Satisfação sexual mútua. A falta de satisfação sexual mútua é uma porta de entrada para o inimigo agir e o pecado se estabelecer. E os filhos têm a responsabilidade de submissão aos pais, como o texto de Efésios 6 diz: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe será bem e terá vida longa na terra. Ok? Com isso encerramos aqui a aula sobre a teologia bíblica da família. Alguma pergunta, alguma contribuição? Naquele trecho que você estava falando sobre divórcio, casamento místico, quando estava em Neemias e em Esdras, pareceu que o mal menor era o divórcio. Aham, naquele contexto. 1 Coríntios não. 1 Coríntios ele manda honrar um pacto. Isso é contexto, né? Imagina aquele contexto em que havia uma grande proliferação de idolatria que estava corrompendo a nação.
A forma de resgatar a espiritualidade da nação era banir as adoradoras de deuses estranhos da nação. Então era uma coisa que Deus instituiu a nível nacional. No Novo Testamento, embora também possa haver idolatria, o Deus não segue o mesmo padrão, você observou corretamente, eu disse isso também, né? Ele ordena que o pacto seja honrado, mesmo que o pacto seja desobediente. Então, no Novo Testamento, casou com adoradora de Deus estranho, vai ter que engolir pro resto da vida. Mudou. Uma das coisas que mudou do Antigo para o Novo Testamento. Olá, tem um contexto também aí, que é o seguinte, as pessoas se convertiam, um se convertiu e o outro não. E dentro desse contexto também acontecia isso também. No Novo Testamento, os dois eram pagãos e um se convertia, mas o texto não dá margem para se separar quando um crente casa com alguém infiel. Tá? O texto não fala especificamente desse contexto. É porque um se convertia e o outro não. O texto é uma proposição genérica, né? O caso, se o marido incrédulo consente em morar com a esposa, não separe. Se a esposa incrédula consente em morar com o marido, não separe. Então ele não abre cláusula de exceção. Mas você tem razão. Acontecia muito isso de um se converter, outro não, né? Acontece hoje em dia também, né? Um cônjuge se converte, o outro não, né? Mas a moçada que está casando, se tomar a decisão de desobedecer a Deus e casar com um pagão, o pacto tem que ser mantido. Essa é a norma de 1 Coríntios 7. E é o que nós praticamos como entendimento aqui na igreja, né? Não, a única cláusula que permite o divórcio é a cláusula de Mateus 19, que são as relações sexuais ilícitas. Enquanto no Antigo Testamento Moisés previu a carta de divórcio, onde podia repudiar a mulher, eles repudiavam por qualquer motivo, Jesus falou, não, é só se houver traição. Só. Nenhum outro motivo justifica o divórcio. Mais alguém tinha levantado a mão aqui? Oremos. Obrigado, meu Deus, por essas reflexões tão profundas e maravilhosas que o Senhor revelou na tua sagrada palavra. Que as responsabilidades que temos em nossos lares sejam por ti mantidas através da nossa capacitação e da dependência que devemos ter no Senhor. Dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos sabedoria, dá-nos praticar da tua palavra conforme o Senhor nos ensinou. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.